O nascimento do movimento operário no Brasil se deu em condições tremendamente adversas. A classe dominante considerava que qualquer ideia de organização dos trabalhadores era uma ideia exótica, uma planta exótica, uma planta daninha que não devia vicejar no Brasil. Isso foi válido também para a ideia do 1º de maio, que estava ligada a uma redução do horário de trabalho. Será organizado uma grande manifestação internacional com data fixa de maneira que, em todos os países e cidades ao mesmo tempo, os trabalhadores intimem os poderes públicos a reduzir legalmente a 8 horas a jornada de trabalho e a aplicar as outras resoluções do Congresso Internacional de Paris, considerando que uma manifestação semelhante já foi decidida pela American Federation of Labor para o 1º de maio de 1890 em seu congresso de dezembro de 1888 em St. Louis. Essa data é adotada para a manifestação internacional. Naquela época, toda a Europa e os Estados Unidos registravam grandes greves e manifestações pelos seus direitos. O 1º de maio seria também para aqueles operários a primeira oportunidade de demonstrar uma unidade internacional dos trabalhadores. O dia não foi escolhido aleatoriamente. Era a data em que se lembrava dos operários grevistas que foram enforcados pelo governo dos Estados Unidos em 1886. Nosso país não era diferente. Em 1889, os trabalhadores pela primeira vez podiam olhar para muitos companheiros e companheiras de trabalho que finalmente haviam conquistado a liberdade. Um ano antes, após dezenas de milhares de mortos, dezenas de greves, milhares de quilombos e com o sequestro de mais de 5 milhões de negros da África durante 300 anos, os trabalhadores brasileiros escravizados e livres conquistaram a Lei Áurea. Santos existiam 5 padarias, e nós, com os convenientes preparos e com toda cautela, conseguimos o primeiro levante geral, devido aos patrões serem muito maus e malvados, com castigos e mais castigos sem a mínima razão. As horas combinadas foram todas abandonadas. Eu já tinha todas as cartas de liberdade precisas, porém falsificadas para cada um. Seguimos, e além deles já estarem bem compenetrados, mas fomos no caminho insinuando-os, e tão bem dispersos que não apareceram mais. Passados 2 meses, fui preso em São Bernardo e me conduziram para a cidade de Santos. Estive preso uns 3 meses, e como não apareceu um só que fosse para provar, fui posto em liberdade condicional de não voltar mais àquela cidade. Este foi João de Matos, padeiro ex-escravizado, contando no manuscrito de 1912 como ele e seus companheiros organizaram, antes de 1888, revoltas de operários escravizados de padarias. João de Matos participou de todas as mobilizações da sua categoria antes e depois da abolição. Ele esteve na organização de entidades sindicais no Rio de Janeiro e em São Paulo, na construção de greves e de mobilizações com milhares de trabalhadores. E nascendo ambos da mesma origem, e subsistindo ambos nos mesmos meios, e tendendo ambos ao mesmo fim, o império e a escravidão identificam-se. O império e a escravidão consubstanciam-se. O império, cidadãos, vive apoiando-se nas armas que oprimem, na opressão que abate, no abatimento que embrutece, no embrutecimento que mata, na morte que aniquila. E até o aniquilamento moral, que é pior do que a decomposição dos órgãos. Vicente de Souza, negro, médico e professor do Colégio Pedro II, foi um dos primeiros defensores do socialismo no Brasil. Fundou diversas organizações operárias para defender a emancipação dos trabalhadores e foi uma das principais lideranças da Revolta da Vacina de 1904. Depois do 13 de maio, depois que o servilismo imergiu-se com a escravidão, todas as partículas da sociedade retemperaram-se. A classe tipográfica assim também o entendeu, procurando agir para, sem prejuízo de terceiros, reivindicar seus direitos. Francis Silva foi um operário negro e potiguar,
que exercia seu ofício nas tipografias do Rio. Ele escreveu essas palavras em novembro de 1888, quando conclamava seus colegas à greve contra um patrão autoritário em um dos principais jornais do Rio de Janeiro. Logo depois, telegramas foram enviados para todo o país para impedir que o patrão trouxesse operários de outros estados para furar a greve, e assim os operários do Rio conseguiram a solidariedade dos tipógrafos de todo o país. O nosso 1º de maio começou muito antes do nosso 13 de maio. As primeiras comemorações no Brasil começaram ainda em 1891, com sessões solenes nos teatros, organizadas por entidades de trabalhadores e, também, pelo Partido Operário, o primeiro partido de esquerda da nossa história, liderado por Luiz da França Silva. Já se sabia naquela época que esse deveria ser um dia de luta. O 1º de maio era um momento de divulgar as ideias do socialismo e organizar a classe operária. O Partido Operário limita-se este ano a solenizar o 1º de maio na sua modesta sala e a publicar um jornal consagrado ao dia, para ser distribuído grátis e onde os operários verão as ideias que codificam o nosso programa. Em 1890 não tivemos nada, mas em 1891 já saiu o primeiro jornal, chamado 1º de Maio. Foi em São Paulo. Próximo ano saiu um outro jornal, mas se chamava Primo de Maggio, porque a maioria estava a imigração forte e os operários de São Paulo entendiam italiano, mas não o português. Em 1894, se decidiu fazer uma manifestação. Ela foi em São Paulo também. Se reuniu o que tinha de anarquista, mas sobretudo socialista, imigrantes. Fizeram uma grande reunião para preparar o 1º de maio. A polícia prendeu todos, porque tinha um dedo duro dentro, um delator do consulado italiano. A polícia italiana trabalhava muito contra o movimento operário, porque grande parte era italiana. Então também não se conseguiu. Já vem, pois, que nem o socialismo é um privilégio de cor ou de raça, nem os operários brasileiros são refratários às organizações partidárias e sérias. O verdadeiro socialismo é aquele que vê em cada homem um igual, um semelhante, um membro da grande família humana, agindo no seu meio segundo a sua capacidade, segundo as suas aptidões em qualquer parte que se ache. Gustavo de Lacerda foi o primeiro presidente da ABI, jornalista que, junto com França Silva e Vicente de Souza, divulgava o socialismo no Rio de Janeiro e em outras partes do país. E nesse artigo, ele condenava o racismo de muitas lideranças operárias e imigrantes no Brasil. Nas primeiras décadas do século XX, uma das principais tradições do 1º de maio era visitar os túmulos e fazer manifestações em homenagem a essas lideranças operárias que lutaram toda a sua vida contra a escravidão e pelo socialismo. A primeira vez que se consegue modestamente um movimento, uma reunião, um encontro para celebrar esse dia de luta e de luto foi em Santos, 1895. Em Santos foi criado um centro socialista importante. Foi criado por intelectuais, sobretudo por Silvério Fontes, que era um médico de Sergipe, mas que veio trabalhar em Santos. Tinha também um outro médico, Soter Araújo, que era da Paraíba, da Bahia. E havia outros intelectuais. Eles que fizeram uma reunião pública, convidaram os estivadores e se realizou a primeira manifestação do 1º de maio no Brasil. Então, 1º de maio de 1895 na cidade de Santos, sem ser reprimida. Silvério Fontes foi considerado por Astrogildo Pereira, que foi fundador do Partido Comunista em 1922, em Niterói. Silvério Fontes foi considerado por Astrogildo o primeiro marxista do Brasil. Realmente, na sua biblioteca, ele tinha muitas obras de Marx, em várias línguas. Não existia em português, mas ele tinha em várias línguas. Era um grupo bastante interessante. Foi difícil, continuou de forma muito difícil a luta. Somente em 1907, com muita preparação, é que se conseguiu a primeira grande manifestação de massa,
no estado de São Paulo, em várias cidades do estado de São Paulo, com greve geral e com a primeira conquista. Os marmoristas, os operários marmoristas conseguiram 8 horas de trabalho. Começava a longa marcha do 1º de maio no Brasil. Companheiros, é hoje o dia que a classe operária de todo o mundo sai ruas afora mostrar a força que teriam se fossem unidos. Oxalá que futuramente os obreiros continuem unidos, com a predisposição benéfica que se aspira na união operária do engenho de dentro. Salve o 1º de maio! Esta foi uma mensagem escrita por uma operária, Apolônia da Silva, bibliotecária da União Operária do Engenho de Dentro. Ela e outras mulheres trabalhadoras se juntaram para se mobilizar no Dia do Trabalhador. Todos os anos entre 1900 e 1920 foram marcados por grandes passeatas e greves em todo o Brasil no 1º de maio. Por isso, os patrões e os governos sempre ficavam preocupados. Não demoraria para que a República e a burguesia tentassem se apropriar do 1º de maio. O governo tenta a todo custo desmobilizar os trabalhadores. Em 1906, na cidade de Niterói, pela primeira vez é aprovado o 1º de maio como feriado. Em 1909, colocam o valor dos ingressos do Jardim Botânico pela metade. Teatros, circos e, com o tempo, até os cinemas passam a dar descontos e ingressos para os trabalhadores nesse dia. Em 1912, o 1º de maio vira ponto facultativo no serviço público. E entre 1910 e 1914, o governo Hermes da Fonseca tenta centralizar as comemorações no Rio de Janeiro. Mas nada disso diminuiu a mobilização dos trabalhadores, pois ano após ano as manifestações aumentavam em número e qualidade. No Rio, em 1903, 8.000 operários foram às ruas da então capital federal. Em 1917, eram 20.000 e, em 1919, já eram 60.000 operários tomando as ruas da capital federal nas manifestações do 1º de maio. No tempo antigo, em épocas já passadas, admitia-se a posse dos trabalhadores pelos patrões. Os operários eram escravos, porque se acreditava que os senhores tivessem um sangue diferente. Hoje, porém, todos são iguais. Eu convido todos os presentes a prosseguirem no movimento sindicalista que a federação aqui iniciou, porque é um movimento que não admite elementos burgueses alguns. A emancipação dos operários é obra dos próprios operários. Viva o 1º de maio! Mota Assunção foi uma das grandes lideranças operárias do Brasil naquele período. Ele era ligado aos movimentos anarquistas, que no início do século passado tinham muita influência nos sindicatos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Em julho de 1917, inspirados pela Revolução Russa, 100.000 trabalhadores de São Paulo, do Rio e de outras cidades do Brasil se levantaram na primeira greve geral nacional. O proletariado brasileiro, finalmente, dava uma grande demonstração de unidade na luta. Isso só foi possível pela militância de muitos operários e operárias que por anos lutaram contra a escravidão e a exploração. Com a queda da Primeira República e da ascensão de Getúlio Vargas e da ditadura do Estado Novo ao poder, logo começaram as repressões contra o movimento operário. O governo tentou controlar os sindicatos, cooptar a data do 1º de maio. Ainda assim, haviam greves e lutas de várias categorias. Comunistas e sindicalistas que se colocavam contra o governo foram enviados a prisões e torturas. Jornais censurados não podiam contar as histórias das greves dos trabalhadores. Ainda assim, houve lutas e conquistas. Em 1940, após 50 anos de luta, finalmente é aprovada a jornada de 8 horas no Brasil. Em 1946, após o fim da ditadura do Estado Novo, milhares saem às ruas na chamada greve dos 100.000. Em 1953, uma nova greve geral, desta vez mobilizando 300.000 trabalhadores, conquistando 32% do aumento salarial. E em 1963, 700.000 trabalhadores e trabalhadoras paralisaram e conquistaram aumento de 80% no salário e a liberdade para 100 companheiros presos. É nesse período que a classe trabalhadora brasileira tem uma das grandes vitórias organizativas a nível nacional. Em 1962, no 4º Congresso Sindical Nacional dos Trabalhadores, foi fundado o Comando Geral dos Trabalhadores, o histórico CGT.
Essa entidade, além de organizar as greves gerais por todo o país, foi a responsável pela defesa de um programa histórico construído pela classe trabalhadora, como a reforma agrária, o direito de voto aos analfabetos, o aumento de 100% do salário mínimo e a promulgação do direito de greve. Toda essa mobilização gerou uma forte reação da burguesia, dos latifundiários e das potências imperialistas, levando ao golpe militar de 1964. As primeiras vítimas da ditadura foram os operários, operárias e camponeses que lideravam suas categorias. Sindicatos sofreram intervenção ou foram fechados, militantes torturados e mortos, mas ainda assim a classe trabalhadora continuou sua luta, inspirada também pelo símbolo do 1º de maio. E o 1º de maio, ali durante a ditadura, no princípio, ela tentou se apropriar junto com os patrões da data do evento para fazermos um evento de chapa branca, distribuição de brindes, sorteios, abrir a porta dos estádios. E só ali, pela segunda metade dos anos 70, no ABC Paulista, começou o 1º de maio mais massivo, classista, participativo, de enfrentamento e confronto. Eu destacaria 2 1º de maio da minha memória. Um é o do Rio Centro, no Rio de Janeiro, vai fazer 40 anos agora, onde os fascistas foram explodir bombas para matar pessoas que estavam assistindo um show comandado por Chico Buarque, Gonzaguinha, em apoio aos trabalhadores. Só que a bomba explodiu no colo do capitão e do sargento do Exército, demonstrando claramente quem eram os terroristas brasileiros. Eram eles, não era a esquerda, não era o povo, não eram os trabalhadores. E outro 1º de maio da minha memória foi em 1983, em Pernambuco. Eu já era vereador em Recife, e em torno do 1º de maio, não foi no dia exato, mas em torno do 1º de maio, se convocou uma greve geral para confrontar, repudiar um pacotão econômico do general Figueiredo, que jogava os efeitos da crise mais uma vez nas costas dos trabalhadores, quer dizer, retirando direitos previdenciários, salariais. E nós convocamos essa greve geral, que em Recife foi muito massiva, milhares de trabalhadores e trabalhadoras foram para a pracinha do Diário, houve enfrentamento com a polícia naturalmente, como sempre naquela época, mas de sorte que os trabalhadores entraram em cena e desidrataram por completo o pacotão econômico do general Figueiredo, que tinha como seu quizá da economia o senhor Delfim Neto. Em 1983, 3 milhões de trabalhadores se mobilizaram em todo o país contra a inflação numa greve geral. Neste mesmo ano, os petroleiros iniciaram uma mobilização histórica contra a ditadura. Ano após ano, as greves aumentavam e o 1º de maio mantinha seu significado de luta, após tantas tentativas de apropriação por parte da burguesia e dos governos. Das greves daquele período, eu lembro da greve de 86, depois teve uma outra greve em 87, era o período do governo Sarney, e tinha o plano cruzado, tinham várias questões assim, inflação alta, várias questões que mobilizavam a luta dos trabalhadores da sociedade brasileira. Nessa greve de 87, nós aqui em Alagoas fizemos um piquete na porta da empresa de ônibus, e fomos presos, alguns militantes que estavam lá e levados para a Polícia Federal. Tem essa foto que é um registro histórico com muitos líderes políticos conhecidos. Depois vieram outras greves, eu me lembro da greve de 91, que já foi no governo Collor, e nesse período eu estava trabalhando no sul da Bahia, eu trabalhei na Central Única dos Trabalhadores Regional Cacaueira e no Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, Centru. Então também tem esse registro aí depois de um discurso, depois de uma situação de enfrentamento durante essa greve. Vamos levantar a bandeira da fé. Desde o fim da ditadura, a classe trabalhadora não saiu das ruas. Apesar de todos os ataques dos governos neoliberais, os trabalhadores continuaram se movimentando, realizando greves históricas contra a inflação, as privatizações, enfrentando as diversas reformas trabalhistas e previdenciárias que os governos tentaram impor para tirar nossos direitos. Já participamos de várias greves, vários momentos da nossa luta, como a greve vitoriosa de 89,
grandes manifestações de massa, greve como a última que aconteceu em 2016, com uma greve vitoriosa do período do golpe que foi dado no governo, em cima do governo Dilma. Mais do que nunca, precisamos resgatar a memória da luta da classe trabalhadora brasileira. O 1º de maio, que começou como uma homenagem aos mártires de Chicago e em defesa da jornada de 8 horas, hoje é um dia de união e enfrentamento dos trabalhadores do Brasil e do mundo aos ataques da burguesia e dos governos aos nossos direitos. Viva o 1º de maio!